Fala aí, meus queridos, belezinha com vocês? É claro que vocês sabem que eu sempre espero que sim, e esta também é a vontade de todos os ateus, isto porque nós ateus somos as pessoas que realmente lutamos e almejamos pelo progresso da humanidade. Progresso esse que só virá com conhecimento. E como aplicar este conhecimento? A fórmula é fácil e simples. Fecha-se mais igrejas, reduto de ignorância e estupidez, e abre-se mais escolas, lugar de conhecimento. Pega o livro Bíblia, instigador de crimes e perversidades, rasgue esta porcaria e jogue fora. Entregue para as crianças livros de ciência, mas é exatamente o sentido contrário que o sistema religioso trabalha, mantendo as pessoas na obscuridade, da ignorância, exatamente para manter a base da pirâmide. A base da pirâmide é o rebanho de ignorantes, que infelizmente são vocês religiosos. Sabe o que é pior de tudo? Vocês vão passar essa herança maldita de geração em geração, condenando seus próprios parentes a também serem servo, e servo é escravo. Você acha que é de divindade alguma? Não, é de homens espertos, que estão no topo da pirâmide, os criadores das divindades. Nós viemos aqui, somos ameaçados, xingados e perseguidos, tudo isso a troco do nada. A única satisfação que temos é libertar as pessoas de dentro dessa terrível escravidão que lhe foi imposta. Você, quando criança, foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, deu um choque térmico em tua cabeça, e agora, por mais que você estude, você não consegue se libertar desta terrível escravidão porque você não estuda a religião. Você não foi a fundo, na raiz de como tudo foi forjado. E agora você passa uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano, uma divindade criada no Império Romano, trazida para o Brasil em braços de homens de navio, chegando aqui, destruindo a cultura aborígene, ao fio da espada tomou-lhe as terras e empurrou-lhe a Bíblia de goela abaixo, e é assim que eles fazem. As três piores religiões da face da terra, as religiões expansionistas, judaísmo, cristianismo e islã, que se mataram até hoje por uma tal de uma terra prometida, mas querem estar invadindo as outras terras, matando, roubando, pilhando e destruindo. Lutamos aqui em prol da humanidade, isto porque temos certeza, e a certeza absoluta de que na hora do desespero não existe divindade, não existe Deus, não existe anjo que venha socorrer a humanidade. São homens que ajudam homens. E é por isso que lutamos por um mundo melhor e uma humanidade mais justa, para ver a humanidade livre dos grilhões do sistema religioso. Sistema religioso que só tem causado dissensão na humanidade. Povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, família contra família, amigos contra amigos. A religião sempre foi o pomo da discórdia, a volta à primitividade. A religião sempre foi o atraso da humanidade. Você, religioso, é a prova viva disso. Você não suporta ser contrariado. Quando contrariado, cai a sua pele de ovelha, você mostra a sua verdadeira face de lobo. E aquele que você diz que é amigo, né, semelhante, irmão, agora para você, né, é o próprio, a imagem do demônio imaginário que te colocaram na cabeça. Você quer que vá para o inferno, que pegue um câncer, quer que morra, quer que o carro atropele, vai mandar a milícia religiosa pegar. Religioso é muito escroto. Imagina essa porra desse país dominado por uma merda de uma teocracia, uma porra de um presidente que se ajoelha para um charlatão. É assim que eles querem transformar esse país numa teocracia, sabe? Um país dominado por milícia, traficantes evangélicos, a igreja evangélica misturada nessa política suja, podre, nojenta que quer dominar. A religião sempre foi a escravidão da humanidade, a causa de todas as guerras. E se você tem, né, essa divindade como sua, você tem sangue nas mãos, você assina embaixo de toda a porcaria que esse Deus bíblico e esse livro podre ensina, você assina embaixo de todo tipo de crime, você é cúmplice de todo tipo de crime já cometido pelo sistema religioso. Agora, isso todas as religiões, mas falo mais das três piores da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã. Né? Saiba que vocês todos foram enganados. Seus pais, avós, bisavós, trisavós, político, médico, juiz, esmagador, padre, papa, juiz, judeu, budista, hindu, não importa a religião. Todos eles mentiram para você. Não existe divindade alguma, estamos aqui por nossa própria conta e risco. Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero deixar meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham a esse trabalho. Peço a vocês que comentem comentários inteligentes, compartilhem um vídeo, deem um like. Você que não é inscrito, se inscreva, ajuda esse trabalho a crescer e a libertar mais pessoas. E tem libertado, tem deixado o sistema religioso putinho da vida. E quando eu falo sistema religioso, não é nada contra pessoas, não. É muito pelo contrário, é para ajudar seres humanos a se libertar. Agora, eles têm deixado o sistema religioso tão putinho da vida porque eles sabem lá no âmago dele que esta religião está morrendo. Porque quando o conhecimento chega, acabou-se as divindades. Tá? Essa religião está morrendo. E não passa muito tempo, talvez ainda estejamos vivos para ver o cristianismo ser decretado como a maior fraude da humanidade. A maior fraude da humanidade. Né? Imposta à humanidade. Então estamos aqui porque em prol da humanidade, combatendo o sistema religioso. Quando eu falo combater o sistema religioso, combate de crenças. Sistema de crenças foram criados lá nos primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância. Quando impera a ignorância, tem a religião. E por isso que o Brasil ainda continua um país ignorante. Porque abre porra de igreja, cada rua tem 3, 4 igrejas e cadê a escola? Hein? Assim que o sistema religioso quer trabalhar com a ignorância de vocês, mantendo vocês presos à ignorância. A fé é burrice, é ignorância, é estupidez, tá? São coisas implantadas para vocês acreditarem e impor medo também, né? Então ali nos primórdios da humanidade, onde a humanidade sempre buscava pelo conhecimento,
tentando desvendar os mistérios da natureza, eles criavam as divindades. Onde tem a ignorância, tem o esperto. Tem sempre o esperto que vai criar uma divindade, se apresentar como mensageiro, office boy dessa divindade, e aí, né, vai levar com ele um rebanho de ignorantes que exatamente são vocês, religiosos. E assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e pasmem, nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade e jamais se apresentará. E a razão, sabe qual é? É tão simples. Homens criam deuses, a imagem e semelhança dos próprios homens que os criaram. Não deuses criam homens. Saiba você que você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade sempre foi o sonho de homens espertos. Criaram divindades para eles, para serem líderes, comandarem. É assim que sempre funcionou. Funcionou com o Império Romano quando criou o cristianismo, para dominar ali as centenas de terra que havia dividida por conta de várias divindades. Aí criam uma divindade só, eles tinham o próprio panteão deles, mas criar uma divindade só fica muito mais fácil manobrar com um sacerdote só ao lado direito, né? Porque sempre a religião é a extrema direita do líder político ou religioso, que se torna a própria divindade. É por isso que eles são levantados estátuas, monumentos para eles, né? Porque esse Deus ninguém nunca vê a cara. É tanto que ele tem tantas caras no mundo, né? Só na Índia são mais de 300 mil, sabe? Então, pessoal, deuses não existem. Isso é fato histórico, né? Quando você estuda a história, você vê que deuses foram inventados, foram criados. A história não é movida por divindades, mas por fato, realidade. E a realidade é que os homens criaram os deuses. Os criadores das divindades destroem a fé em si mesmo, a confiança, a sua autoconfiança em si mesmo, para você se manter, sabe como? Coitadinho, pobrezinho, que precisa de um papai Cecel para ajudar. Mas esse papai Cecel desce para te ajudar? Não. Sabe quem vem te ajudar? São os líderes religiosos que vão dizer que foi Deus que mandou. Mas aí eles vão te fazer de escravo. Você vai estar sempre de joelho, de quatro para eles. Essa é a verdade, sabe? Ele destrói a sua autoestima, né? Torna você incapaz. Você é tanto que para eles você o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, não é? Isso aí é para te manter pobre, coitado. Agora eles têm muito, não têm muito. As igrejas são cobertas de ouro. Os pastores vivem, né, em grandes templos, em grandes casas, mansões, fazendas. Vê se eles dividem, já que Jesus está às portas voltando. Vê se ele pega a riqueza dele e divide com você, hein? Uma ova. Estão sempre de roupa pomposa para te impressionar, seu otário, para dizer que Deus está com ele, ele é todo poderoso, ele é o íntimozinho de Deus e você é só o quê? Uma pobre ovelha sentada num banco frio de templo ou igreja por toda uma vida, para ele arrancar tua lã, tua pele, comer tua carne, deixar teus ossos de troféu para fazer teus parentes também, escravos também por toda uma vida. E assim eles viverem sendo servidos em salva de prata como as verdadeiras divindades. Essa é a verdade. O medo da extrema direita do tal do comunismo, que associam ao ateísmo erroneamente, é exatamente porque o ateísmo é medo do ateísmo. Porque a extrema-direita sempre está associada à religião e o ateísmo, né, ele é o contrário à religião. E não, o crente acha que nós somos uma religião, que nós acreditamos satanismo. Porra, a porra do Satanás está dentro da tua Bíblia, não está em lugar algum. Ele só está lá dentro porque colocaram lá para te impor o medo de você correr para dentro da igreja. Nós estamos aqui para libertar as pessoas, não temos religião nenhuma, mas o medo do sistema religioso é esse. Porque ele sabe que quando a pessoa já se torna ateu, é porque já descobriu toda a verdade, descobriu a fraude deles, a farsa deles. E aí o medo deles é esse, né? Se pelam de medo do ateísmo. Toda ação, preste atenção, o crente é muito hipócrita. Toda ação da extrema-direita, da religião, em prol da caridade, da bondade, sempre com cunho é condicionada à crença deles, né? Se você pede uma ajuda, por exemplo, eu fui na prefeitura aqui, tem um órgão verba social, né? Para ajudar. E ali você deixa o currículo lá e tal, dá um cesta básica e tudo. Eu fui lá fazer a ficha lá, sabe? Sabe o que foi que a mulher disse? O cara disse pra mim antes, não, primeiro é ter fé em Deus. Eu disse, peraí, fé em Deus o quê? Não, por que ter fé em Deus? Se fosse para ter fé em Deus, eu fazia uma oração, caiu uma cesta básica aqui. Ele deu uma risadinha, só que quando eu fui do outro dia, eu consegui gravar a rede social e gravei um pedaço dele, mas na hora teve uma ligação, cortou. Eu questionei, sabe por quê? Porque na ficha tem lá. Sabe? Assim como eles colocam na ficha de emprego, religião, eles colocam lá, qual a sua religião? Não, peraí, isso aí não é pra estar aí não. Eu discuti com a assistente social, inclusive eu tenho gravado. Não, isso aí não é pra estar na ficha não, mas qual é a intenção de estar isso aí na ficha? Primeiro que é verba do governo, né? Então tá condicionada a verba do governo à religião de vocês, e o pior que tá. Eles são cara de pau, eles não querem admitir, que só ajuda você se você fizer parte da quadrilha deles. Sendo que você tem direito, tá na Constituição, e o país é laico. É por isso que eles querem transformar essa porra desse país aqui num país religioso, para manobrar, ou seja, só te ajuda se você fizer parte da quadrilha deles. Condicionada à religião deles, né? Não é à toa que o vice-presidente da República foi na Angola, na África, pedir para voltar os pastores da Unibostal, do
é de placebo lá para a África. O presidente disse aqui não, meu amigo. Até a África é melhor do que o Brasil. Isso aqui não, aqui não manda não. Aqui não tem esse negócio não. Eram milhões por mês, eles roubando ali lá da Angola, a Igreja Universal. Inclusive o chapeleiro maluco, né? Desde que chegaram aqui no Brasil doutrinando os índios, o chapeleiro maluco estava na Amazônia retirando demônio de índio, né? Que demônio, porra? Os índios têm os demônios deles, tinham as divindades deles que vocês mataram. Puta merda, cara, isso não é crime não, cara. Puta merda. Essa porcaria tá acabando. Então vamos lá, pessoal, vamos ao vídeo, senão não vai dar tempo. Primeiramente eu quero dizer, os crentes são incapazes de praticar o bem sem interesse pessoal. A igreja é lugar de fofoca, muita putaria, troca de favores, né? E alguns que conhecem outro, um que conhece outro, que conhece outro, que conhece outro, aí diz, não, Deus vai arrumar um emprego para você, mas deixa que foi eles mesmo que arrumaram. Da mesma forma, quando ele quer tirar um emprego seu, sabe que você é ateu, você não faz parte da quadrilha deles, eles têm um que conhece outro, que está dentro da tua empresa, que está no departamento pessoal, e aí arruma um jeito de te mandar para fora. Eu digo isso porque já passei por isso várias vezes, sabe? Inclusive, quadrilha religiosa, bandidos religiosos me perseguem, tá? Até hoje ainda. Né? Traficante religioso. É uma putaria do caralho. Imagina esse país dominado por essa merda aqui, né? Dessa igreja evangélica. Pior de todas. Gente, vamos ao vídeo aqui de hoje. A fé em Deus é um delírio. Primeiramente, eles dizem que Jesus salva, mas salva de quê? Né? Primeiramente, não tem de que salvar. Não existe. Eles criaram o inferno, eles inventaram isso, até porque no hebraico inferno é sepultura, não tem nada a ver com lugar físico. Quando eles tiram lá da Septuaginta e botam para o grego, aí pegam o inferno de Hades para que os gregos seguissem. E aí pegaram o inferno de Hades, lá da mitologia grega, Zeus e Hades, o irmão do submundo e o deus do panteão. Então eles inventaram tudo isso. Nós humanos, então não tem que... Jesus não precisa nos salvar de nada. Né? Se tem alguém que é realmente salvador da humanidade aqui, são os ateus. Quer saber? Os ateus é que vão salvar a humanidade da ignorância, da estupidez, do sistema religioso, mantendo as pessoas escravas. Nós é que somos os verdadeiros salvadores. Né? Libertar você dessa terrível escravidão. Você passa uma vida inteira nessa porcaria e condena seus filhos a também serem escravos. A humanidade só vai se libertar de tudo isso pelas mãos dos ateus, do conhecimento. Né? Trazendo conhecimento para eles. Nós humanos somos 7 bilhões. Cálculos demográficos mostram que da pré-história aos dias atuais, preste bem atenção, da pré-história até os dias atuais, nasceram 107 bilhões de indivíduos humanos. E a ciência sinaliza que nos próximos 100 anos nascerão mais 50 bilhões de humanos. Ou seja, imaginem todas essas almas, né, para serem julgadas, né, e ir para o tal, né, do céu e outros para o inferno, né, porque eu não sei que criatura perfeita criar alguém imperfeito para depois condená-lo. Ele mesmo criou o tal do inferno, né? Está escrito em Isaías 45, versículo 6 e 7. Para que se saiba dele no nascente do sol ao poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, não há outro. Né? Eu crio o mal e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, a guerra. Por aí vai. Né? Para que Deus precisaria, então, de mais de 150 bilhões de almas? Qual a serventia de tantos humanos, tantas almas, se os salvos por Jesus serão poucos? Quer ver que serão poucos? Olha só, para que 150 bilhões, vamos supor que o tal do Jesus, né, venha daqui nos próximos 100 anos, né? Então seremos 150 bilhões de seres humanos, 150 bilhões de almas, né? Isso para ele julgar e ser salvo, sabe quantos? Vou mostrar para vocês. Apocalipse capítulo 14. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, né? 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Apocalipse 14, versículo 1 ao 4. Eis que estes são os que, olha só, estes são os que estão contaminados com, os que não são contaminados com mulheres, né? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Estes são
os que, dentre os homens, foram comprados como príncipes para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, os salvos só são 144 mil. E é explicável. Os 144 mil são das 12 tribos de Israel, porque é um Deus de Israel, pertence a Israel, não pertence a você, cara. Essa divindade não pertence a você. As 12 tribos são Rubem, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Naftali, Efraim, Manassés, Gabe, Benjamim e Levi. São as 12 tribos, cada um, 12 mil de cada tribo, dá 144 mil homens e outra, selados que não conheceram mulheres, virgens, né? Porque Jesus adora macho, né? E criancinhas. Porque no fim dos tempos, só alguns seriam salvos se Deus ama a todos os humanos. Lembra que eu falei para você que daqui a 100 anos seremos 150, desde o começo da humanidade, que se tem notícia, 150 bilhões de almas, hein? Hoje são 107 bilhões. Daqui a 100 anos seremos 150 bilhões de almas. Mas ele só levará 140 mil. Onde vai parar todo esse resto? O inferno vai estar abarrotado, não é verdade? Mas para um Deus perfeito, que coisa, né? No fim dos tempos, só alguns seriam salvos se Deus ama todos os humanos. Afinal, por que enviar o primogênito para resgatar os humanos do pecado original? E Jesus morrido para salvar a todos. Ou seja, para que enviar um primogênito do pecado original, se só vai levar 144 mil, como já está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 4, se o Jesus veio para salvar todos. Diz eles que veio para salvar todos, morreu por todos, né? Então até os pecadores já teriam sido salvos, né? Já que na mitologia cristã, Jesus veio para redimir o pecado hereditário, o pecado original lá de Adão e Eva, né? A mitologia lá de Adão e Eva, dos homens. A razão é simples, é lógica. Jesus é romano e Deus é hebreu, judeu. Você entendeu agora? Jesus veio aqui para redimir do pecado original hereditário, porque ele era uma criação romana e os romanos queriam que os judeus seguissem a eles. É tanto que até hoje os judeus não acreditam na fábula Jesus Cristo. É uma fraude para eles e realmente é uma fraude. Não há historiador nenhum na época, a não ser fraude da própria igreja, dizendo que esse Jesus existiu. Ele nunca existiu. A verdade é essa. Dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas foi o pai dele, né? O pai de Jesus que criou o tal do inferno. Se os salvos serão poucos, então o sacrifício do tal de Jesus não prestou para nada. Porque ele veio para salvar todos. Jesus não veio para salvar todos, mas o próprio pai dele lá criou o inferno. Então o inferno deveria estar vazio. Jesus não veio para salvar todos, então ninguém vai para o inferno, caralho. Você entendeu agora? E outra, lá só serão salvos 144 mil. O inferno, no caso, o inferno abarrotado de pecadores pressupõe a derrota de Jesus para o demônio, né? Ou seja, um salvador mais competente mais incompetente que seu pai. Por que Deus ficaria irado com o comportamento da humanidade se a ira é uma emoção, é uma reação biológica ao inesperado, um comportamento típico do demônio, e não uma atitude de um Deus que já sabe de tudo que irá acontecer, ou que ele mesmo teria planejado tudo. Já que ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele saberia de tudo que iria acontecer, e ele mesmo planejou, né? Então ele já sabia a sacanagem todinha. E planejou nas páginas da Bíblia. Para que se saiba, Isaías 45, versículos 6 e 7, aquilo que eu falei, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, se não há outro, ele é o responsável. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então é ele que faz o mal, ele criou o mal. Isaías 54, 16 confirma, né? Ele criou o mal nas páginas da Bíblia, é claro, né? Vejam, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra a brasa até darem chamas e forjar uma arma própria para o seu fim. Né? Ele forjou a arma própria para o seu fim. Qual é a arma? A espada. Para quê? Matar. Esse é o sentido da espada. Eu fui quem criou o destruidor para gerar o caos. Em outras versões está, eu fui quem criou o Satanás, o diabo. Que nada mais são do que palavras.
Depois ele diz que não suporta ver o mal. O próprio Deus diz que não suporta ver o mal, que ele mesmo criou. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tu que és tão puro, né, de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então aqui o texto aqui está reclamando exatamente, dizendo, ó, tu que és tão puro que não pode ver o mal, nem podes contemplar a perversidade, porque tu fica calado quando vê um ímpio devorar, ou seja, destruir um justo. Né? Onde é que está né? Ele está vendo tudo e não faz porra nenhuma, né? Neemias capítulo 9, versículo 17. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não os desamparastes, tardio em irar-se, né? Ou seja, mas ele se ira. Jeremias capítulo 4, versículo 8. O Deus que é todo amor se arrepende tanto do amor e se ira de novo. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. O fogo da ira do Senhor. Olha, o Deus todo benevolente, maravilhoso. E tome amor, né? Tome amor desse Deus maravilhoso. Ezequiel capítulo 21, versículo 3 ao 5. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Né? Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde do sul ao norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, o teu Senhor, maravilhoso e bondoso, tirarei minha espada da bainha, nunca mais voltarei a pô-la de volta, né? Romanos capítulo 1, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Isso é um Deus maravilhoso. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Salmos capítulo 96, versículo 9. Tremei toda a terra. E você diz que Deus é maravilhoso, bom. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha só, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança é dele. É um Deus vingativo, perverso, malévolo, porque é a imagem e semelhança do povo que o criou, povo primitivo do deserto. Isaías capítulo 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 33. O próprio Jesus, né? Você diz que não, Jesus é bondoso, o Deus bíblico era maldoso, mas ele é o próprio Pai, ora o Pai é um e ele é outro, ora ele é o Pai, né? E o Pai é ele. Serpentes, raça de víboras, né? Como escapeis da condenação do inferno, né? O próprio Jesus aqui condenando as pessoas ao inferno, mas ele veio para salvar todos. Malaquias 3:6. Se você crê nesse pacote de bosta, saiba que nada muda, né? Olha o que diz Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, o teu Senhor, não mudo, é imutável, né? Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. O próprio Deus bíblico está dizendo que ele é perverso lá no passado, no Antigo Testamento, praticava todo tipo de atrocidade, pedia sacrifício humano, sacrifício de animais, mandava invadir terras, matar, roubar, pilhar, destruir, e ele diz que não muda, então ele é o mesmo Deus que você adora hoje. Se você adora essa porcaria, primeiramente que você é cristão, saiba que os judeus não acreditam no seu Cristo, tá? Eles inventaram, os romanos inventaram Jesus Cristo apenas para os judeus seguirem o Império Romano e continuar pagando dos impostos. Foi uma grande jogada de Constantino. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 18. Este texto foi claramente colocado para os judeus aceitarem o tal do Jesus romano, o Deus Cristo romano. Veja só, preste bem atenção a esse texto aqui, Mateus 5, capítulo 16, 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quem são os profetas do Antigo Testamento? Né? Não penseis que vim revogar a lei. Qual é a lei? A lei lá dos judeus, da Torá. Né?
Não penseis que vim revogar a lei, nem os profetas. Não vim revogar, mas sim para cumprir. Ele veio para cumprir. Agora é uma grande farsa essa porra toda, porque foram os próprios judeus que julgaram ele, diz o romano, né? Mas isso aqui está provando aqui no texto que os romanos colocaram isso aqui para que os judeus aceitassem o Jesus, o Deus criado pelos romanos. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei, um só tio, uma só vírgula, né? Um só i, uma só vírgula, sem que tudo se cumpra, né? Aqui um texto claro, né? Deus é uma ilusão do cérebro humano. Deus é uma grande ilusão do cérebro humano. Deus é uma falha do pensamento humano primitivo. Indivíduos que ainda valorizam as crendices culturais religiosas de uma época negra, onde os ateus eram torturados fisicamente e torturados psicologicamente. Até hoje ainda somos torturados, né? De várias formas, né? Tiram emprego e tal, perseguições, ameaças, né? Mandam bandidos, traficantes evangélicos ameaçar, mandam vagabundos religiosos perturbar, sabe? Alugam uns cantos só para ir para perturbar, sabe? Aí pensa que o cara é otário, pensa que o cara não tá, que eles estão perturbados exatamente com a minha presença, sabe? O crente, ele não consegue dialogar, ele não consegue combater a nível de ideia, aí ele parte para a ignorância. E qual é a ignorância? E o pior de tudo é que eles são tão burros que eles repetem as mesmas coisas que fazia. Vem um, aí faz uma coisa, aí sai, não adianta. Aí vem outro, repete as mesmas coisas. Será que são burros? É burro mesmo, é religioso, né? Intelectuais do passado foram, naquela época, obrigados a serem católicos, eles eram obrigados a se converter, né? Senão iriam parar na prisão ou na fogueira. Na hora de lidar com pressões, conflitos, frustrações e com expectativas, é natural que o religioso fundamentalista apele para alguma mitologia, o tal do amiguinho imaginário, né, que ele nunca larga desde pequeno, é por isso que ele acredita em Papai Cecel. Né? O religioso crédulo, ao invocar e negociar, uma negociata que ele faz com essa divindade, né, é um agiota mesmo, né? Ele agiota a divindade dele. Quem dá aos pobres empresta a Deus para receber em dobro, agiotando a divindade. Mostra que o crente sempre foi, sempre será um interesseiro, né? Só vai para a igreja para pedir. O religioso crédulo, ao invocar e negociar de forma esquizofrênica, ele acha que está negociando com alguma divindade, com as forças místicas em que acredita, distorce a realidade de forma que a realidade que ele acredita se encaixe nas suas expectativas, usa a incerteza ao seu favor para gerar uma tal de uma esperança imaginária, né? Uma esperança que não existe. Esperança na fé não existe, né? Fugir da realidade, ele foge da realidade, né? A ocitocina, né, um hormônio fabricado pela glândula pituitária, ao ser liberada durante os cultos, acalma o devoto, ajuda a enfrentar o medo do iludido. Então ali, naquele êxtase do culto, que eles rodopiam pelo chão, né, que diz que está vendo vulto, que está vendo anjo, sabe, que bebe gasolina, come capim, né, que o pastor cospe na boca deles, aquela putaria toda, rodopia pelo chão, as mulheres mostram a roupa íntima, né? Lá fora é tudo santinha, né? Mas lá dentro, meu amigo, ninguém sabe. Ah, meu amigo, essa é religiosa, velho. As práticas religiosas como a oração e a crença emocional atrofiam o cérebro humano. Aquilo que eu digo, o cérebro humano, olha, nós lutamos aqui por uma pequena parcela dos religiosos, porque a grande maioria não tem mais jeito. Se o cara foi criado nessa porcaria desde pequeno, é por isso que eles doutrinam desde pequeno, é a pior droga que tem, sabe? Porque não consegue mais se libertar. A não ser o conhecimento, e o conhecimento profundo eles não querem, porque não tem mais neurônio para absorver o conhecimento. Eles perderam a capacidade de absorver o conhecimento. Para se manter operacional, o cérebro humano precisa de atividades estimulantes, investigar, né? Ativa mais o cérebro, né? Ou seja, questionar. Muitos religiosos, às vezes até está dentro da igreja, sabe? E ele questiona aquela passagem bíblica e tal, mas ele não pode questionar o pastor. Porque o pastor diz logo, olha, isso aí é coisa de demônio. Não, isso aqui é mistérios de Deus, porque nem ele sabe explicar. Que é tudo uma grande fraude, uma grande farsa. Né? Ou ele não quer explicar ou não sabe. Aí ele diz a você que é mistério de Deus, diz que é o demônio te tentando, sabe? Aí você fica perturbado. Você viu? Vocês religiosos são pessoas perturbadas. Tudo para você é inimigo, tudo para você é demônio, é satanás, que são só palavras. Não existe céu, não existe inferno, não existe demônio, não existe satanás, é tudo mentira.
que colocaram na sua cabeça. É tanto que você está no inferno de milhares de outras religiões. Assim como você condena as outras pessoas do outro lado do mundo em estarem no inferno que criaram para você, né? Porque só você vai para o inferno, saiba disso. Você vive no inferno, na realidade o inferno vive na sua cabeça, sabe? Você quando condena as outras pessoas, sabe que de lá para cá é a mesma coisa. Eles também têm o inferno deles, os vikings têm o inferno deles, sabe? Os hindus têm o inferno deles, sabe? Várias outras religiões, cada uma tem o seu próprio inferno, criada exatamente para manter as pessoas presas dentro da religião deles. Você só é cristão porque nasceu aqui na porra do Brasil. E o Brasil foi invadido pelos portugueses, trazendo o teu Jesus nos braços, tá? Que ele é incapaz de se mover só. Então, para manter o cérebro humano operacional, precisa de atividades estimulantes, instigar, ativar, mais do que o cérebro, né? Mais do que apenas a fé. E é por isso que muitos religiosos recorrem aos canais ateístas. Aí a gente vê, muitos chegam aqui, né? Assiste o vídeo até o final. Aí fica furioso porque o orgulho não deixa ver. Ele vê que está enganado uma vida inteira, foi enganado, e o pior, passando essa enganação, ele não admite, não aceita. Aí entra com ameaças, xingamentos, e a falácia sempre perderá, meu querido. Sempre perderá. Se você tem dúvida do que eu falo aqui, você vai no estudo, cara. Vá no conhecimento, procure saber. Sabe, aqui eu te dou a liberdade, eu te dou a liberdade. Se você não está satisfeito aqui, saia do canal, vá para o canal religioso. Você vai continuar preso dentro dessa porcaria. Agora, aquilo que eu falo aqui, procure saber, procure estudar, que você vai ver que tem razão. Sabe, porque nós estudamos essa porcaria para tentar ajudar vocês. Investigar ativa mais o cérebro do que apenas ter fé. Ter fé confina, né, o cérebro, né, a um campo pequeno de atividades. Limita, a pessoa se conforma com tudo. O pastor diz é isso, ele vai e acredita. O pastor diz aquilo, tira a roupa, ela vai e tira. Caga aqui, ela vai... Entendeu? Tudo que mandar, eles fazem. Eles são apenas ovelhas dóceis, o cérebro deles é doutrinado, manipulado. Vocês são capazes de questionar. Não conseguem questionar por si só, por isso que vocês são manobrados. Vem manobrar os ateus, que eu duvido. Chama papa, pastor, padre, todo se ajoelhar, que eu quero ver aparecer um demônio em mim. Um só, né? Dos que aparecem tanto pelas igrejas por aí. Eu quero que apareça um. Toda praga que eles rogam, sabe? Eu quero que caia uma só, né? Na realidade eles fazem acontecer, para dizer que foi a divindade, né? Então lá, a fé confina o cérebro. O cérebro do religioso é confinado e doutrinado. Tem limitações de modo a pensar, não podem pensar independente, né? A expansão da capacidade cerebral foi reduzida. À medida que os nossos ancestrais foram evoluindo, desenvolveram a capacidade de compreender as ideias, as intenções dos outros. Porém, alguns não só absorveram o conhecimento, como foram capazes de pesquisar e se opor às crendices e aos misticismos religiosos. As grandes obras do passado provam que entre os milhões de iludidos, sempre existiu alguns capazes de realizar feitos incríveis, cuja genialidade ultrapassou a sua época. Esses são chamados os ateus, os questionadores, os racionais. Pesquisas mostram que, quando se encontram na presença de algum carismático, algum líder religioso, o líder alfa, né, religioso, mais de 80% dos religiosos desligam o cérebro. Desligam o cérebro, eles ficam tão embelezados com a figura do líder religioso, do Papa. Você vê, né, como eles adoram o Papa, vão no Vaticano, quando vê o Papa passando, é todo mundo beijando, se ajoelhando. Eles adoram aquela figura como se fosse a própria divindade. Agora, por quê? Porque a porra da divindade nunca se apresenta. Aí aquele cara é o ponte. A mesma coisa é os pastores. O religioso, quando ele se vê na frente de uma porra de um líder religioso, ele apaga o cérebro dele, desliga. 80% dele, o cérebro desliga, ele fica incapaz até de perguntar, adorando, endeusando aquela criatura. Né? Parte do córtex pré-frontal, cuja função é definir a importância das informações, né, que captamos, é desligada. Foi publicado na revista Science que a introspecção ou capacidade de refletir até os próprios pensamentos depende do córtex pré-frontal do indivíduo. Esse córtex pré-frontal é desligado no religioso. Como a massa cinzenta dos mais introspectivos é maior, ou seja, aqueles que duvidam, a massa cinzenta é maior, ele possui uma estrutura reforçada de conexões. Os ateus são imunes às diversas mitologias religiosas. Não adianta você vir com falácia, com pregação, tá? Chame, eu dei aquilo, nós ateus desafiamos.
Nós somos imunes à hipnose que vocês causam nas pessoas, tá, seus líderes? Quadrilha, né? O ateísmo é um aperfeiçoamento biológico, filosófico, né? Com o passar do tempo, a seleção natural foi agregando racionalidade ao cérebro humano, bem como aumentando a capacidade de mentalizar atos e de conviver com a realidade. O problema do religioso é que ele quer viver num mundo de ilusão, né? E nós vivemos no mundo real, na realidade. Nós observamos o mundo ao redor e o religioso não percebe o mundo ao redor. Entrega tudo nas mãos de um ser imaginário. Quem fez isso, quem fez aquilo, quem fez as nuvens, ó o vento. Natureza, só a natureza. Você está aqui e você acha que você foi colocado aqui. Tudo isso foi feito para você. Você é muito babaca. Você é parte de todo de uma simbiose inteira, cara. A neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do sistema nervoso de se desenvolver, explica que a repetição das atividades transforma num hábito ao lapidar a mente, facilita o cérebro a trabalhar da forma que se almeja, mas a sua mente não é lapidada porque você não luta para se libertar desse sistema religioso. A neuroplasticidade, só para explicar para vocês, ou plasticidade natural do cérebro, é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura em função de decorrência de padrões e experiência. Padrões e experiência. Você aprende com as experiências e ali você evolui, você aprende com isso. O crente não aprende com nada. A mesma pode ser concebida ao avaliar a partir de uma perspectiva natural, configuração sináptica ou funcional, modificação do comportamento. A invenção de Deus é o auge do antropocentrismo, da soberba, da vaidade humana. Fenômenos naturais personificados em santos, deuses, orixás e etc. Aquilo que tem mais força, atuação e poder de transformação sobre o qual não temos nenhum domínio, transformar-se em figuras humanas, dando a falsa sensação de protagonismo e proximidade. Ou seja, vocês imaginam a criatura e tem a sensação de que ela está agindo e que está próxima de você, né? Some-se isso, a invenção de pessoas, líderes religiosos, canalhas religiosos, que se autodeclaram os detetores do conhecimento e do saber, os intermediários, eles se declaram intermediários entre deuses ou Deus e homens. Estes são os cães gulosos, né? São os que sobrevivem do suor, do sangue, de adoração de fiéis ao Deus imaginário que ele inventara, ou só reproduzira, né? Já pegou com outro. O homem inventou Deus à sua imagem e semelhança. A Bíblia está errada ao insistir que os humanos foram criados há cerca de 6.000 anos, aproximadamente. A paleontologia, os fósseis, a biologia, a medicina, a geologia têm provado que os humanos existem há mais de 2 milhões de anos. Baseado apenas na mitologia, genealogia do tal do Jesus, os fundamentalistas cristãos continuam insistindo na ultrapassada versão onde o homem teria sido criado há apenas 4.000 anos, né? Antes de Jesus. Para que o Deus bíblico teria criado o homem já com genitália masculina, né? Para que ele pudesse ter filhos. Se no momento da criação divina, né, durante todo o tempo que Adão gastou nomeando os animais, né, o Deus bíblico ainda não havia fabricado a mulher. Então Adão estava ali nomeando os animais e viu os animais se pegando, e aí ele disse: ai Deus, eu também queria um. Aí será que ele foi fazer o pipi do Adão depois? Né? Cientificamente, os fetos humanos começam a ser gerados como femininos. Cientificamente, os fetos humanos começam a ser gerados como femininos, os atributos masculinos começam a ser gerados como femininos. Os atributos masculinos só são acrescentados depois da 7ª semana. Isso explica porque os homens têm mamilos, porque todos nascem mulher. E a partir da 7ª semana é que se forma o órgão masculino. Tá? E é por isso que nascemos com mamilos. Nós não amamentamos, né? Mas já que nascemos na dúvida, será homem ou mulher? Então deu, né, os mamilos, sabe? É por isso que o homem tem mamilo. Porque até o 7º mês ainda somos fêmea, né? Mas
Isso explica porque os homens têm mamilos, mas detona as jurássicas mitologias religiosas. A partir da 10ª semana de gestação, o feto determinante o fator determinante testículo, TDF, né, fornece as informações que possibilitarão o feto humano desenvolver a aparência de macho, né? Só a partir da 10ª semana que aparecem os testículos e aí a aparência masculina, né? A presença do antígeno HY molda a mente do feto, independentemente do sexo, tanto faz masculino ou feminino, para que o indivíduo se interesse por fêmeas, né? A Bíblia criou as leis divinas, as ordens divinas, para não praticar zoofilia, não comer carne de porco, não transar com a mulher que acabou de parir, lavar as mãos antes das refeições, se bem que o Jesus, né, disse que o que mata o corpo não é o que entra, e sim o que sai. Né? Uma vez ele foi fazer uma refeição, o cara reclamou porque ele não lavou a mão, comendo a mão todo podre, né? Todo sujo, né? Era um hippie, né, cara? Mas ele devia ser cheio de verminose ele. Imagina que hoje, né, ele teria pegado facilmente, né, a Covid. São apenas normas de higiene que foram colocadas na Bíblia. A versão onde, ao dar à luz, a mãe ficava impura, Levítico 12, capítulo 20, não foi formulada por algum suposto Deus, mas sim fabricada com a intenção de impedir que os homens brutais daquela época, né, sem nenhuma noção de higiene ou de cuidados, pós-parto, prejudicassem de forma irreversível, né, o organismo da mulher, que terminou de parir e que estaria em convalescença. Ou seja, né, eles criaram essas leis, não foi Deus alguma coisa ou não. Foi algum racional lá. Seu pai não faz isso, que está errado. Vamos colocar aqui no livro para ver se eles, né, não fazem essa brutalidade, que eram brutos, né? Primatas, praticamente ali, da Era do Bronze. As divindades são um atestado de desespero, histeria, esquizofrenia, sequestro emocional, algum mecanismo biológico, expulsão ou automatismo. Né? O biológico assume o controle do cérebro, não há nada que consiga mudar a programação do indivíduo emocional. Ou seja, o cara depois que entra para essa porcaria de religião, o cérebro dele está detonado. A explicação para os humanos colocarem os seus vícios, impulsos, sonhos ou crenças acima do medo da família, da sociedade ou da realidade, seria que os instintos, sendo primários e dominantes, inicialmente nos deixa à mercê dos apelos que comodam o nosso inconsciente, que comodam nosso inconscientemente. Só os mais racionais usam o freio da racionalidade, no sentido de conseguir se libertar. Além dos religiosos serem emotivos e não desejarem se aprofundar no assunto, eles não têm argumentos para refutar o que contraria as suas mitologias religiosas. Isso porque o único embasamento religioso que o religioso tem é a Bíblia, um livro que se aproveita da fragilidade humana e mercantiliza o absurdo da vida após a morte. Em uma época selvagem, os que discordassem dos ensinamentos religiosos, buscassem a realidade, investigassem algo explicável ou blasfemassem, possivelmente eram castigados severamente e até mesmo condenados à morte, à pena de morte. O que nos contaram a história de Jesus Cristo por um único lado, acreditam que não estariam fazendo nada errado. Acreditam que não estariam sendo desonestos. Os caras que inventaram a divindade, criaram a imagem do lado deles, contaram a história do lado deles. E você acredita até nos dias de hoje. Acreditam que o personagem Jesus Cristo realmente existiu. Como o religioso se finge de bonzinho, né? Isso é verdade, na esperança de que seria recompensado pelo seu suposto Deus, né? A tão falada caridade religiosa não passa de um trabalho remunerado. Se o religioso de fato fosse bondoso, ele continuaria fazendo o bem, ainda que perdesse a sua fé na existência dos seus amiguinhos imaginários. Ele faria o bem, né? Sem condicionar alguma coisa, a crença deles. Né? É por isso que eu sempre bato na tecla. Nós ateus, quando ajudamos o próximo, ajudamos por empatia ao próximo, ao ser humano. Não é em troca de nada, é ao contrário do religioso. O religioso, tudo que faz
é esperando algo em troca, até da própria divindade imaginária que ele acredita, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.